Saudações. Estou aqui para apresentar o trabalho da disciplina de Ambiente, Energia e Sociedade, ministrada pelo professor Alan Martins, do grupo que é composto por José Genils, que sou eu, e Rubens Paulo. E a gente ficou responsável por apresentar as fontes energéticas do petróleo e do gás natural, e que a gente resolveu meio que dividir em duas apresentações, para que ficasse mais fácil para o grupo desenvolver. Eu fiquei responsável por dissertar um pouco sobre a fonte energética do petróleo. Bom, agora dando início à nossa apresentação, vamos falar um pouco sobre o que é o petróleo. Bom, o petróleo é um combustível fóssil que foi formado há milhões de anos por meio da decomposição de restos de animais e vegetais. O petróleo é um recurso natural não renovável, ou seja, que não possui capacidade de regeneração. Além disso, o petróleo é utilizado, além de ser como fonte de energia, ele é utilizado na produção de diversos bens industriais, como lubrificantes e plásticos. Nesse sentido, a importância desse recurso está atrelada a nível global, com destaque na geração de energia, mas além disso, como base de matéria-prima para diversos meios industriais. Assim, o petróleo se tornou bastante valioso, com grande importância histórica e econômica a nível mundial. Bom, agora falando um pouco mais sobre a obtenção do petróleo, é possível afirmar que esse processo é bastante complexo, uma vez que as jazidas petrolíferas, que é onde o petróleo está armazenado, estão localizadas em regiões oceânicas e bastante profundas no subsolo. Assim, para que haja essa extração, é preciso um grande aparato tecnológicos e, além disso, de um pessoal bastante especializado, porque é um processo bastante complexo. Além disso, para que retire esse petróleo, é preciso realizar a perfuração de bacias sedimentares, que é onde estão localizados esses depósitos. Além disso, para realizar essa perfuração, é preciso grandes sondas que possibilitam a ascensão do petróleo até a superfície. Assim, é realizado o processo. Bom, agora falando um pouco mais sobre como o petróleo pode ser utilizado, é importante relembrar que o petróleo pode ser utilizado principalmente como fonte de energia, principalmente por sua grande capacidade de combustão, como todos os combustíveis, a sua conversão se dá por sua queima, e que também o petróleo pode ser utilizado como matéria-prima para diversos meios industriais. Como já foi dito, até para gerar o plástico, a borracha, o petróleo é utilizado como matéria-prima para gerar esses produtos. Além disso, através do refino do petróleo é possível chegar a seus derivados, e consiste em realizar um processo a partir do petróleo cru, como é demonstrado na imagem, e a partir das torres de destilação é possível realizar o processo químico que transforma o petróleo em diversos outros derivados, como a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha, outros óleos lubrificantes, querosene e até mesmo no asfalto, que é realizado para construir as vias públicas. Dessa forma, o petróleo, por poder se expandir dessa forma, gerar vários outros produtos e ser utilizado como matéria-prima, o petróleo, como já foi dito, ganhou um grande valor econômico para a sociedade, uma vez que ele pode ser utilizado para diversos meios. Bom, agora falando um pouco mais sobre as vantagens e desvantagens do petróleo, podemos iniciar falando um pouco sobre suas vantagens, afirmando que o petróleo, por possuir uma grande capacidade de combustão, possui uma alta densidade de energia. Além disso, possui uma fácil disponibilidade, fácil infraestrutura de transporte e uso, uma vez que o petróleo é amplamente distribuído em quase todas as partes do mundo, e dessa forma quase todos os países vão possuir uma infraestrutura para comportá-lo. Além disso, ele é crucial para a ampla variedade das indústrias, uma vez que ele é utilizado como matéria-prima para diversos meios, e ele também é uma fonte constante de alimentação, uma vez que ao ser extraído o petróleo, ele possui uma grande quantidade, ele é capaz de produzir uma grande quantidade de energia, e essa energia também tem um caráter de ser confiável.
Já falando um pouco sobre as desvantagens do uso do petróleo, ou seja, os impactos ambientais do uso do petróleo, é importante relembrar que o petróleo é um combustível fóssil não renovável e que é extremamente poluente. Os impactos que são gerados por esse elemento natural vão desde o seu processo, passando pelo seu consumo e sua deposição de irregulares seus derivados. Dessa forma, há uma grande preocupação ambiental na atualidade em relação ao uso do petróleo, justamente pelo elevado nível de poluição que ele acarreta. Por sua vez, durante o consumo do petróleo e seus derivados, como fonte de energia, como por exemplo a gasolina, é possível ter como resultado uma grande emissão de um grande volume de gases na atmosfera. Essas emissões contribuem para o agravamento de problemas ambientais, como as mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta, acarretadas pelo agravamento do efeito estufa. Além disso, durante a extração do petróleo, há um alto risco de derramamento do petróleo, principalmente em regiões aquáticas, e que essa situação resulta em uma grande perda de biodiversidade e da água daquele local. Dessa forma, a sua extração pode implicar em inúmeros impactos ambientais e pode gerar bastantes prejuízos para as populações antigas. Por fim, temos também um grande risco de degradação do meio natural, principalmente em relação à vegetação, o solo e a água, através dos plásticos e outros derivados que são produzidos por meio do petróleo, uma vez que esses artigos são amplamente utilizados pelas sociedades, mas que muitas vezes não são descartados de forma incorreta e vão parar em ambientes inapropriados para o meio ambiente. Bom, agora comigo para evidenciar esses impactos ambientais que ocorrem através do petróleo, trouxemos 3 imagens que mostram muito bem como funcionam esses impactos que ocorrem através do petróleo. O primeiro deles, que seria a emissão de gases, são através dos automóveis que necessitam dos derivados do petróleo para funcionar, mas que tem como resultado a emissão de gases que poluem o meio ambiente. As outras 2 imagens mostram a poluição que o petróleo oferece quando ele é lançado indevidamente em locais inapropriados para o meio ambiente. A primeira imagem mostra uma ave completamente suja por petróleo e a segunda mostra a poluição do petróleo quando ele é colocado devidamente em praias e que quando isso acontece ainda tem a grande dúvida de descobrir de onde veio esse petróleo, que muitas vezes é possível identificar o petróleo, uma vez que para cada região que ele é tratado, ele tem diferentes composições que podem ser utilizadas para identificá-lo. Bom, agora falando um pouco mais sobre o cenário internacional e nacional, puxando mais para o cenário internacional, o Brasil iniciou o seu processo de pesquisa e sondagem para a descoberta de jazidas do petróleo no século XIX, porém foi apenas no século XX que foi descoberta e oficializada a primeira jazida petrolífera no Brasil, no caso que foi no município de Lobato, na Bahia. Já chegando para a metade do século XX, por meio do apelo popular e além do crescimento da importância e da geopolítica do petróleo em nível mundial, foi criada a Petrobras. E desde a criação dessa estatal, que foi criada no governo de Getúlio Vargas, promoveu a nacionalização do petróleo brasileiro e que se referia à empresa pública, adquirindo desde então um grande protagonismo na exploração do petróleo no Brasil. A partir de então, foram criados inúmeros pontos de produção e de refino do petróleo no Brasil. E, por sua vez, esse combustível adquiriu grandes centralidades em termos de importância para a economia brasileira. Já falando um pouco do cenário internacional, trouxemos uma tabela que indica a questão dos maiores produtores, exportadores e as grandes reservas de petróleo no mundo. Já falando dos maiores produtores, temos a Arábia Saudita, seguida da Rússia e dos Estados Unidos no pódio dos maiores produtores de petróleo no mundo. Já os consumidores, obtemos os Estados Unidos, seguidos da China e Japão, dos países que mais consomem o petróleo.
Já as maiores reservas obtemos a Venezuela, Arábia Saudita e Canadá, chamando atenção para países como a Venezuela, que, apesar de ser a maior reserva, não é a maior produtora, uma vez que esse país não tem a tecnologia necessária para a tecnologia e o investimento necessário para extrair esse petróleo. Bom, essas aqui são as nossas referências. Damos fim ao nosso trabalho. Obrigado pela atenção. Espero que tenham entendido um pouco sobre a questão do gás natural e do petróleo.